vereador Daniel Santos, da tribuna. Ô, Donei, é teu esse aqui? Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas, pessoal que nos acompanha de casa. Eu vim falar sobre o assunto dos projetos da macrodrenagem, mas eu quero falar antes sobre a fala do vereador Iago aqui, em relação aos problemas de Caxias. E como eu já falei, não existe nenhum problema enquanto à oposição. O que me deixa até meio angustiado é a forma de oposição, algumas palavras. E eu acho, no mínimo, vou usar aqui o termo injusto, e até, vamos lá, injusto, falar que o prefeito não se preocupa com a população. Todos têm falhas, todos têm o que melhorar e o que fazer. Mas seja, como eu já falei outras vezes, qual for o seu partido, oposição, base, ideologia, todos se preocupam, de alguma forma, com seus eleitores e com a população no geral, independente de que lado está. E falar, vereador Iago, que o prefeito não se preocupa com a população, eu, no mínimo, vou dizer até de uma forma de irresponsabilidade falar uma coisa dessa. E sobre o cargo do Mauro Pereira e sobre o Mauro Pereira, que o senhor fez o cartaz de Procura-se, o senhor poderia ter perguntado para a sua colega vereadora Daiane Mello, que frequentemente conversa com ele via telefone sobre as demandas da cidade. E até o senhor poderia ligar para ele para saber o trabalho dele, que ele vem fazendo lá em Brasília, articulando com os ministérios. Permite um pequeno parte, vereador Daniel. Na sequência. E articulando, inclusive, reuniões com empresários de Caxias lá em Brasília, e já conseguiu liberar, inclusive, recursos nos ministérios de emendas parlamentares, inclusive uma delas do deputado Marcel Van Hatten, aqui para Caxias do Sul. Pode, por favor. Vereador Daniel, eu fiquei chocado até com a apresentação do Mauro, uma pessoa digna, de bem, tá? De procurado. Né? Eu estive agora em Brasília, em audiência no Ministério da Indústria e Comércio, estive também no Ministério da Educação, encaminhei alguns pedidos de emendas para setores específicos vinculados ao meu mandato. E a pessoa que estava lá me esperando para me acompanhar e abrir as portas era o Mauro. Então, o vereador Iago, Vossa Excelência, está sendo muito injusto com o Mauro. O Mauro é um trabalhador, é um orcólico, é o cara que ele 24 horas ele está correndo atrás de alguma coisa, prestando serviços para a comunidade, não só para a prefeitura. Né? Vários empresários que têm demandas, encaminhamentos em Brasília, ele faz questão, estava lá com o carro dele, né? O carro dele, me levando para lá e para cá. Então, muito injusta, viu, vereador Daniel. Eu acho esse tipo de discurso do terra arrasada, tudo é ruim, não tem nada de bom, não constrói absolutamente nada. Obrigado. E eu entendo... Uma parte também, vereador Daniel, depois. E eu entendo... Pode falar, vereador Aldonei. Bom, entrando nesse assunto também, das atribuições aí do pessoal está fazendo ou não está fazendo, algo bem importante também, colega Eloy, colega Daniel, colegas vereadores. A gente conseguiu, e até o vice-nespo me mandou aqui, Caxias vai receber uma estação meteorológica, que está vindo lá do Ministério da Agricultura. Né? Então, uma participação, né, de quem está lá em Brasília realmente. Né? O pessoal está trabalhando. Daqui a pouco a gente tem que interagir mais, a gente tem que ver o que está acontecendo. E essa estação meteorológica, a gente já está aqui articulando, vai ser lá em Criúva, já tem o terreno e tal, vai ser instalado lá. Então, está vindo as coisas para Caxias, as coisas estão acontecendo. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas são 4 meses que a gente vem trabalhando, que a gente vem acompanhando, e as obras estão funcionando. A gente pode falar também desse investimento como eu falei do SAMAI antes, investimento de 80 milhões de reais que vai ser feito na drenagem, macrodrenagem de nossa cidade, que é muito importante. A questão, esses valores vão passar de 180 milhões de reais. Esses 180 milhões, com todas as obras de piscinões, tudo que vai ser feito, vai ajudar muito a nossa cidade. Então, eu discordo um pouquinho de ti, colega Iago, respeito, né, o senhor na sua fala, mas nem tudo está tão arrasado assim, Iago. A gente vê algumas coisas estão acontecendo, são coisas boas estão acontecendo, a resposta dos secretários já foi pior, tá? Te digo assim, mas os secretários estão respondendo. O secretário... Não, a gente tem que falar a verdade, a gente aqui tem que falar a verdade. Os secretários estão respondendo, o secretário Geraldo responde, Iago.
o secretário Geraldo responde, e nem tudo é possível, mas as respostas estão sendo dadas. Obrigado, vereador. E eu... Pequena parte, vereador Daniel. Fica assim meu tempo. Mas aqui... Então, e uma coisa, aproveitando isso que vocês falaram, e a gente tem que mudar essa cultura de que tudo está ruim. Eu normalmente não leio comentário, mas em alguns momentos eu tiro para ler de vários canais de comunicação os comentários, sejam sobre notícias ruins, notícias boas do município, ou simplesmente notícias. Praticamente sempre é crítica. Se não faz, é criticado. Se é apenas uma notícia, é criticado. Se faz coisas boas, é criticado. Quando saiu essa notícia aqui, que 90%, vai resolver 90% dos alagamentos da cidade, a maioria é crítica. Mas o que é isso? Então a gente tem que saber valorizar também a nossa cidade, valorizar as coisas que são feitas para a nossa cidade. Independente se é oposição ou não. Me desculpa, vereador Ramon, estou errado? E isso, e vereador Iago, eu entendo... Como? Então tá, então tem sempre que criticar, tá certo. E assim como o senhor falou, e eu entendo que o senhor tem seu público, tem seu propósito enquanto vereador, e a forma como o senhor faz a política, e eu sei do propósito de fazer um vídeo de procuras do Mauro Pereira, mas ele não é uma coisa legítima, porque ele não está deixando de fazer o trabalho dele, não está deixando de atender nenhum vereador, e não está deixando de trazer resultados para a cidade. Então, como eu falei sempre, a oposição faz parte, ela é do jogo e tem que existir. Mas falar, como falou o vereador Friso, que é tudo terra arrasada, aí também não. Então, eu quero dar os parabéns também, aproveitando a fala, para o João, ex-diretor-presidente do SAMAI, secretário de Obras e a Prefeitura, que vai investir mais de 80 milhões, só o SAMAI, para resolver mais de 90% dos problemas de alagamento, que são históricos. E que, se não resolve, vocês, vereadores de oposição, e nós vamos receber ligação de muita gente, e vocês vão vir aqui bater. Então, quando anuncia... faz uma notícia desse investimento, não tem que criticar. Tem que reconhecer, porque é esse o trabalho que o Executivo tem que fazer, e está sendo feito. Obrigado. Desculpa, a palavra ao vereador Libardi. Caleb. Vereador Daniel, grato pela parte. Rapidamente, só quero pontuar uma coisa. Eu não estava aqui no momento que o vereador Iago estava no seu grande expediente, estava atendendo aqui o nosso convidado dessa manhã, mas só dar uma boa notícia. O que diz respeito às filas que nós vemos no CES, ali na Sinimbu, ao lado do camelódromo. Ontem eu conversei com o Geraldo, sobre uma situação de uma moradora que foi ali cedo da manhã, era 6 e pouco da manhã, ela estava mandando mensagem. Já entrei em contato com ele por volta das 7 e pouquinho da manhã, 7 horas, e na sequência ele mandou um retorno que o município está realocando o CES para daqui a alguns meses, possivelmente no próximo semestre, para que se diminuam essas filas e tenha uma ampla sala de espera para que as pessoas não fiquem mais no relento, como é a situação que a gente vê, e isso já se arrasta há muitos anos. A gente sabe, e isso desde a época que outros que estão aqui como vereadores já eram vereadores, para a gente ter uma noção. Então, é uma boa notícia que vem a calhar aqui, e também o fato da dermatologia. Foi pontuado também pelo secretário Geraldo, me informou que há um chamamento previsto de concurso para médicos, e o grande fator que aqui a gente tem que debater, isso a nível federal, inclusive, é o aspecto de a carreira dos médicos acaba estando muitas vezes defasada frente ao mercado de trabalho e o consultório privado. Então, tem muito médico que acaba assumindo o concurso, depois que consegue uma boa clientela no seu consultório particular, acaba não dando sequência porque se torna inviável seguir com o concurso, haja visto o salário ser bem abaixo do que ele pode ganhar no mercado, na iniciativa privada. Mas também me falou da questão da dermatologia por esta preocupação que uma das dermatos vai sair de licença maternidade, algo nesse sentido. Então, existe a previsão também de chamamento de concurso. Apenas pontuar isso porque acho pertinente, já que o assunto da saúde vem à tona nessa sessão, sim, desse retorno que o Geraldo me passou com relação a essas filas aí do CES que nós estamos vendo, e segundo semestre vai encerrar aí, se Deus quiser. Obrigado. Perfeito. Era isso. Obrigado, presidente.